Ganhei uma viagem do banco, e no final fizemos uma oferenda inusitada ao mar. Era para ser só mais um semestre no banco. Mais um ciclo de metas, reuniões intermináveis e os famosos 17 produtos prioritários que todos nós, bancários, já sabemos de cor e salteado. Todo começo de semestre é igual: cartazes na parede, discursos motivacionais, cobrança disfarçada de incentivo. Mas eu, João Guilherme, já estou nessa estrada há quase 20 anos. E aprendi a navegar por essas marés agitadas sem perder minha essência. Sou daqueles que ainda acredita que atendimento é mais que apertar botões e cumprir protocolo. Gosto de ouvir o cliente, entender o que ele precisa, mesmo quando ele mesmo ainda não sabe, resolver o que dá, explicar com calma, olhar nos olhos, e principalmente, não empurrar nada que eu não compraria. Essa postura me acompanhou durante toda a minha trajetória e foi assim que construí meu nome dentro da agência, uma venda de cada vez, uma relação de confiança por dia. E por mais que os tempos mudem, que os sistemas fiquem mais automatizados, eu sempre acreditei que gente ainda faz diferença. Que um bom atendimento é lembrado. E que no fim, quem planta com cuidado, colhe com força. Eu só não sabia que aquele semestre em específico me traria uma colheita tão surpreendente. Dessa vez, no entanto, tinha algo diferente no ar. Uma movimentação sutil, um burburinho entre os colegas, e logo veio o anúncio, uma campanha especial voltada para o produto mais visado do momento, o cartão de crédito. A proposta era tentadora: os que mais vendessem ganhariam uma viagem all inclusive, com tudo pago, para um resort à beira-mar, daqueles que a gente só vê em propagandas ou sonha durante a pausa pro café. Quando ouvi aquilo, minha primeira reação foi de descrença. Pensei comigo mesmo: essas campanhas sempre acabam premiando os de cima, os que têm mais contato com a gerência, mais jogo de cintura nos bastidores. Eu sou só o João do atendimento, o cara do balcão, que resolve pepino de cliente e tenta fechar uma venda no meio da bagunça. Eu era o tipo de funcionário que todos conheciam pelo nome, mas poucos enxergavam como potencial vencedor de algo tão grandioso. Era como se houvesse uma barreira invisível separando os medalhões da agência de quem está no dia a dia, na linha de frente, fazendo o trabalho pesado. Essas campanhas, para mim, sempre tiveram um ar de vitrine, onde os nomes dos vencedores já apareciam escritos antes mesmo da primeira venda ser registrada. Era aquele tipo de coisa que a gente escuta, dá um leve sorriso, e já coloca mentalmente numa prateleira de coisas inalcançáveis. Quase como um prêmio de outro mundo, criado para motivar, mas que no fundo, a maioria já sabia que nunca seria realmente nosso. Era bonito no papel, mas distante na prática. Ou pelo menos, era o que eu achava até aquele momento. Mas algo dentro de mim não quis deixar passar. Talvez por orgulho, talvez por desafio, ou quem sabe apenas pela vontade de mostrar que dá para chegar lá fazendo do jeito certo, sem forçar, sem truques. E então decidi: vou continuar trabalhando do meu jeito, como sempre fiz. Só que dessa vez, com os olhos um pouco mais atentos e o coração com uma centelha a mais de esperança. Fui colocando em prática todas as técnicas de venda que acumulei ao longo dos anos. Mas, acima de tudo, eu me concentrava em ouvir. Ouvir de verdade. Cada cliente que sentava à minha frente carregava uma história, uma preocupação, um objetivo. E eu aprendi, com o tempo, que vender não é convencer, é entender. Meu foco era esse: compreender o que aquela pessoa realmente precisava, quais eram suas possibilidades, e só então apresentar o cartão como uma solução útil, que faria sentido dentro da realidade dela. Mais do que bater metas, meu objetivo era fazer com que os clientes entendessem o produto, vissem valor no que estavam contratando. Nada de empurrar produtos, nada de enrolação, nada de scripts decorados. A venda acontecia como consequência natural de uma boa conversa, de uma construção de confiança. E quando a confiança é mútua, o cliente sai satisfeito, não só com a compra, mas com o atendimento em si. As vendas vinham naturalmente, e os resultados apareciam. Mas o que mais me marcava era ver aquele cliente voltar semanas depois, sorrindo, agradecendo, indicando o serviço para alguém da família. Isso para mim sempre valeu mais do que qualquer planilha de performance. Era a prova de que, mesmo num ambiente agitado e complexo, ainda era possível fazer diferente, e fazer bem feito. Eu não só bati minha meta antes do terceiro mês, como continuei vendendo mesmo quando minha gerente, de forma bem direta, me proibiu de continuar oferecendo o cartão. Ela disse que já tinha outros produtos mais importantes no radar, que a meta do cartão estava cumprida e que eu devia focar em outras áreas. Aquilo me incomodou, porque eu sentia que ainda havia espaço para mais, e, acima de tudo, eu via que os clientes estavam realmente interessados, satisfeitos, e que as vendas estavam sendo bem feitas, com responsabilidade.
Mesmo com a ordem contrária, continuei, de forma respeitosa, oferecendo o cartão nas conversas em que percebia que fazia sentido. Não era por insistência, era por coerência. Eu sabia que minhas vendas eram boas, os clientes entendiam o produto, faziam bom uso, quase ninguém ficava inadimplente, ninguém voltava reclamando. Era tudo feito com clareza, com transparência, com a construção de uma relação de confiança. Eu acreditava que essa era a verdadeira meta. Mas mesmo assim, não esperava que isso chamaria tanta atenção. Para mim, era apenas o certo a se fazer. Seguir adiante com o que eu sabia que funcionava, mesmo quando os holofotes estavam apontando para outro lado. Os meses passaram, o semestre virou, e com ele vieram as novas metas, novas prioridades e os habituais discursos de incentivo. Cada mudança de ciclo trazia consigo novos desafios, novas oportunidades de mostrar trabalho, de se reinventar e superar as próprias marcas. No banco, a rotina segue um compasso próprio, planejamentos, reuniões, treinamentos, e aquela expectativa de sempre, de fazer melhor do que antes. As metas, longe de serem um peso, eram vistas por muitos de nós como um estímulo. Algo que nos impulsionava a sair do automático, a buscar abordagens mais criativas, a entender melhor o cliente e se superar. A cada novo objetivo traçado, eu enxergava uma chance de aprimorar meu jeito de trabalhar, de refinar minha escuta, e de entregar resultados ainda mais sólidos. Foi nesse ritmo dinâmico, entre atendimentos e soluções, que acabei deixando para trás a lembrança da campanha do cartão. A rotina me absorveu por completo, e a memória daquele esforço parecia ter se dissolvido entre os compromissos do presente. Até que, num dia comum, uma ligação mudou tudo. Eu já tinha até esquecido da tal campanha do cartão. Com tanta coisa acontecendo, a memória daquilo tinha virado um detalhe perdido entre os inúmeros novos desafios que iam surgindo. A cada semana, algo novo exigia nossa atenção, fosse uma mudança de sistema, um cliente com um caso delicado, uma adaptação em alguma norma ou um novo produto sendo lançado. E eu estava focado no dia a dia, lidando com tudo isso ao mesmo tempo: clientes, prazos, demandas operacionais, ajustes internos. Era um ritmo intenso, mas que me mantinha motivado. Foi então que, num dia comum, enquanto eu organizava alguns papéis na mesa, escutei meu nome sendo chamado com um certo tom de urgência. Aquele tipo de chamado que faz o ambiente ficar em silêncio por alguns segundos. Um colega se aproximou e disse que o administrativo queria falar comigo. Não era comum receber esse tipo de chamada, então imediatamente senti o coração acelerar. A cabeça começou a correr atrás de possibilidades, tentando lembrar se havia feito algo errado ou esquecido algum processo. E ali, no meio da rotina, tudo estava prestes a mudar. Na hora, meu coração disparou. Todo mundo sabe que ligação do administrativo geralmente não é bom sinal. A gente associa automaticamente a auditorias, advertências, ou algo que deu errado. O silêncio na agência parecia mais pesado de repente. Caminhei até minha mesa com aquele frio na barriga, sentei, peguei o telefone e atendi. Do outro lado da linha, uma voz formal me cumprimentou e confirmou meu nome. Eu respondi, meio tenso. E então ela disse, com um tom sereno e quase festivo: "Parabéns, Sr. João Guilherme. O senhor foi um dos melhores vendedores de cartão de crédito na campanha passada. Gostaria de saber se tem interesse em participar da viagem com tudo pago para o resort?" Naquele instante, tudo parou. Era como se o tempo tivesse congelado ao meu redor. Eu congelei também. O susto da ligação, que poucos segundos antes era sinônimo de medo, começou a se transformar diante daquela notícia. Primeiro veio o choque, depois o alívio, e então, como uma onda quente subindo pelo peito, veio a alegria, ainda contida, mas intensa. Um tipo de felicidade que não se expressa em gritos, mas em silêncio, em olhos marejados, e um sorriso que insiste em nascer mesmo quando você tenta manter a compostura. Na minha cabeça, começou um desfile de memórias. Lembrei de cada venda, de cada cliente, de cada conversa em que me esforcei para ser claro, respeitoso, útil. Lembrei das vezes em que fui além do script, das pequenas vitórias escondidas no meio da rotina, dos "muito obrigado" sinceros que recebi sem esperar. E, acima de tudo, lembrei dos momentos em que pensei que ninguém estava reparando no meu esforço. Que eu estava ali, apenas fazendo minha parte, enquanto os holofotes estavam voltados para outros nomes. Mas estavam reparando. E ali estava a prova. Uma ligação. Uma frase. Um convite. Um reconhecimento inesperado, vindo no momento em que eu menos esperava, mas que chegou como uma confirmação silenciosa de que valeu a pena fazer do meu jeito. Que ser correto, atencioso e dedicado ainda faz diferença.
que às vezes, o mérito vem. E quando vem, tem um sabor que não se compara a nada. Eu congelei. Depois sorri. Depois lembrei de cada cliente, de cada conversa, de cada sim que ouvi. A recompensa estava ali, finalmente. Dias depois, chegou um e-mail oficial confirmando os 5 dias de folga, e quando anunciaram para todos na agência, a reação foi dividida. Teve colega que me abraçou, teve colega que fingiu que não ouviu. Descobri depois que até minha gerente tentou desmerecer minha vitória, dizendo que eu não tinha batido a meta de outro produto. Mas ficou por isso mesmo. A viagem era minha. O grupo dos ganhadores no WhatsApp virou um pré-evento. Ansiedade, expectativa, memes sobre as tais surpresas que estavam prometidas. Compartilhávamos dicas do que levar, ficávamos imaginando como seriam os dias por lá. Até que chegou o dia. O resort era coisa de filme, mar azul turquesa, areia fina e branca, jardins bem cuidados com coqueiros balançando suavemente ao vento. A comida era abundante e variada, de pratos regionais à culinária internacional, tudo servido com elegância e fartura. Música ao vivo embalava o entardecer, enquanto taças de espumante tilintavam ao som do pôr do sol dourado refletindo no mar. Era um espetáculo para os olhos e para a alma. Meu quarto era mais do que confortável, era um verdadeiro refúgio. Tinha uma varanda com vista privilegiada para o oceano, onde eu gostava de sentar ao fim do dia só para contemplar o horizonte e pensar em tudo que me trouxe até ali. Ao redor do resort, as palmeiras dançavam sob a brisa, e o cheiro de maresia misturado com perfume floral criava uma atmosfera quase cinematográfica. Tinha festas temáticas todas as noites, uma diferente da outra, noite tropical, noite dos anos 80, luau. Durante o dia, as atividades incluíam desde aulas de dança até hidroginástica e competições recreativas, tudo conduzido com alto astral. Mas o mais impressionante era o clima de celebração que pairava no ar. Era como se todos nós estivéssemos vivendo um sonho coletivo, uma espécie de recompensa silenciosa por anos de dedicação e esforço. Todos estávamos num clima de festa, não só pelo lugar incrível, mas porque sabíamos que havíamos conquistado aquilo. Era como se fôssemos campeões de um campeonato secreto que só os bancários entendem, aquele onde o troféu não é feito de metal, mas de reconhecimento, superação e merecimento. Num dos últimos dias, o sol estava mais bonito do que nunca. Era aquele tipo de fim de tarde em que a luz dourada parece abraçar tudo ao redor, como se o tempo estivesse fazendo uma pausa para nos deixar aproveitar melhor. Estávamos na areia, descalços, rindo como velhos amigos, taças nas mãos, brindando as conquistas, as histórias trocadas, as dificuldades superadas, principalmente, ao inesperado sabor da vitória. O mar à nossa frente refletia tons de laranja e azul, hipnotizante, calmo, como se também estivesse participando da comemoração. Foi então que, como num gesto natural, resolvemos entrar na água. A temperatura era perfeita, e o clima de alegria nos envolvia por completo. Caminhamos até a parte rasa, depois ficamos onde a água estava pela cintura, e ali ficamos, em pequenos grupos, conversando, rindo. Foi quando aconteceu algo inusitado. Primeiro foi a Márcia, que estava com outras 3 colegas, rindo alto, quando uma onda não muito grande bateu e fez seu óculos cair. Todos viram a armação escura desaparecer lentamente, sendo engolida pelas águas. Márcia ainda tentou alcançar, mas já era tarde. O Sérgio, que estava num grupo mais à direita, viu a cena e soltou uma gargalhada alta. Estava com seu óculos no rosto e disse algo como "pra que entrar de óculos?". No exato momento em que ria, veio outra onda, pequena, porém certeira, e levou o dele também. A risada virou um grito de espanto, e todos ao redor riram ainda mais. Em menos de 1 minuto, Jorge, que estava mais ao fundo, virou a terceira vítima. Tentou tirar uma selfie com o mar ao fundo e, no movimento do braço, seu óculos escorregou e sumiu na mesma direção que os outros 2. Era como se o mar estivesse recolhendo um por um, de forma quase simbólica, silenciosa, como se quisesse levar um pedacinho daquele momento com ele, como se aquelas águas, testemunhas silenciosas da nossa alegria, estivessem selando um pacto invisível com todos nós. Os óculos, que em qualquer outro contexto seriam apenas objetos, ali ganharam um peso quase espiritual, representavam a visão de antes, o olhar condicionado pelos desafios, pelas dúvidas, pelas limitações. Todos ficaram meio perplexos, rindo, mas também um pouco intrigados, como se sentissem que algo maior estava em movimento. Havia algo místico no ar, um silêncio entre as ondas, um brilho diferente no céu, como se o universo estivesse nos observando discretamente e sorrindo de volta. Não era apenas coincidência. Era como se o mar estivesse nos chamando a reconhecer aquele instante como sagrado.
Como se dissesse, deixem aqui o que simboliza o caminho percorrido, e levem com vocês o que se revelou dentro de cada um. Era o início de algo maior. E todos nós sabíamos disso, mesmo que ninguém tivesse coragem de dizer em voz alta. Rimos muito, mas logo alguém, com um olhar mais sério e a voz quase cerimonial, disse: "Isso é um sinal." E foi como se aquela frase tivesse despertado algo coletivo, uma energia invisível que tomou conta de todos nós. Nos entreolhamos em silêncio por alguns segundos, e sem precisar combinar muito, veio a ideia. Era como se já estivesse escrita em algum lugar, esperando apenas que a reconhecêssemos. Todos fomos buscar nossos óculos, uns mais resistentes, outros com um sorriso hesitante, e nos dirigimos novamente ao mar. Entramos com cuidado, até a altura dos joelhos, onde as ondas suaves vinham e voltavam num ritmo quase hipnótico. Fizemos um círculo, de frente uns para os outros, em completo silêncio, como se estivéssemos participando de algo maior do que nós mesmos. No centro do círculo, cada um estendeu a mão direita com o próprio óculos, e os objetos se tocaram levemente, criando uma estrela de armações refletindo a luz dourada do fim de tarde. Ali, naquela formação simples e simbólica, respiramos fundo. Ninguém precisou dar sinal, ninguém precisou ensaiar. Como se fossemos movidos pela mesma força invisível, dissemos juntos, com voz firme e quase solene, uma oferenda pela vitória. E num só gesto, todos soltamos os óculos no mar. Foi um momento de suspensão, como se o tempo parasse por um breve segundo para respeitar o ritual. As ondas acolheram os objetos como velhos conhecidos, e os carregaram para longe, sumindo aos poucos sob a superfície. A cena ficou gravada em mim como um selo espiritual daquela experiência. Não era apenas sobre o que havíamos conquistado, mas sobre o que estávamos prontos para deixar ir, e o que estávamos abertos a receber. A cena ficou gravada na minha memória. Um pôr do sol alaranjado, o som das ondas e aquele momento simbólico de entrega. Não era só sobre óculos. Era sobre tudo que a gente deixou para trás, tudo que superamos, o esforço, as dúvidas, o medo de não ser visto, e a alegria de finalmente ser reconhecido. Talvez ninguém mais entenda o que foi aquilo. Para qualquer observador de fora, poderia parecer apenas uma brincadeira entre colegas, um gesto espontâneo, até engraçado. Mas para nós, foi o ponto final perfeito de uma jornada intensa, de meses de dedicação, de superação silenciosa, de um esforço coletivo que, naquele momento, se materializou em algo quase sagrado. Começamos aquela caminhada com o coração cheio de dúvidas e encerramos ali, diante do mar, com a alma leve e o espírito renovado. Foi mais do que uma viagem, mais do que uma premiação. Foi um rito de passagem. Uma espécie de batismo simbólico feito de sol, mar, silêncio e conexão. Como se disséssemos, mesmo sem palavras, conseguimos. E agora, depois de tudo, somos outros. Mais confiantes, mais unidos, mais conscientes de quem somos e do que somos capazes de conquistar. Comentário do curador. Esse relato tem uma daquelas construções raras, em que o cotidiano e o extraordinário se entrelaçam de forma natural. Começa como um relato profissional, simples, até comum para quem vive o dia a dia de metas, agências e atendimento ao público. Mas conforme os detalhes vão sendo revelados, o relato vai ganhando uma camada simbólica que transforma tudo em algo maior. O que mais me chamou a atenção foi a forma como o gesto final, o ritual com os óculos, surgiu quase espontaneamente, como se fosse uma resposta invisível a tudo que aquele grupo viveu. Não foi apenas uma oferenda, foi um reconhecimento coletivo, silencioso, de que haviam atravessado algo significativo. Os óculos não representavam perda, mas sim transição. Uma nova maneira de enxergar o próprio valor, o próprio caminho. E isso, feito de maneira espontânea, coletiva, em silêncio, é de uma força impressionante. Poucas vezes vi uma metáfora tão bem encarnada num gesto tão simples. E é por isso que esse relato fica, porque ela toca fundo, sem exagero, sem forçar nada. Ela só acontece. Como a própria vida. Um verdadeiro rito de passagem moderno, vivido à beira-mar, selado com o sal da conquista e o sol do reconhecimento. Daquelas histórias que a gente guarda no peito, mesmo que não tenha sido nossa. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.